Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao VBA Expertise. Hoje nós vamos ver como salvar um e-mail disponível no Outlook no Excel montando um básico banco de dados. A ideia é a seguinte: você criar uma tabela padrão no seu e-mail em branco, como essa aqui que vocês estão vendo, enviar para uma certa pessoa, nesse caso é o Zac. Essa pessoa vai responder, vai preencher essa tabela e esses campos que estão aqui na tabela nós vamos copiar para o Excel, formando um banco de dados aqui. Tá ok? Então a aplicação VBA, o que ela vai fazer? Ela vai ler a minha caixa de entrada, vai ver que essa pessoa mandou com esse assunto, a data que ela enviou, este e-mail, vai ler, vai copiar neste banco de dados que eu montei aqui e vai pegar esse e-mail e vai alocar ele numa caixa que eu criei concluído. Tá? Então esse aqui é o controle da planilha, vai estar disponível para download na descrição do vídeo, ok? Aqui você digita a pasta que vão estar os e-mails e a subpasta. Então, no nosso caso, a minha pasta é o nome do meu endereço de e-mail e a subpasta é a caixa de entrada. E a pasta, para quando ele copiar, terminar de copiar, para qual pasta ele vai mover esses e-mails? Ele vai mover para a pasta concluído. Tá? Para que quando eu aperte o botão carregar e-mail, ele não duplique os meus dados. Eu posso buscar e-mail, então eu vou buscar o e-mail nessa pasta caixa de entrada. Minha busca pode ser pelo assunto, pelo e-mail e pela data que ele foi enviado. Eu deixei apenas o e-mail facultativo. Se você deixar em branco o e-mail, ele vai pesquisar todos os e-mails que estão na pasta caixa de entrada. Se você escrever o endereço do e-mail, ele vai pesquisar só o endereço de e-mail que você escrever aqui neste campo. O assunto é este. Quando a pessoa responde o e-mail, o nome do assunto muda um pouco, mas não tem problema, ele ainda consegue encontrar que existe este esta cadeia de caracteres no seu assunto. Então, pode ter qualquer coisa antes do nome cadastro de produtos que ele vai ainda identificar este assunto, tá? Pela função like que eu vou mostrar para vocês quando abrir o VBA. E aqui é a data que ele enviou o e-mail. Então, nesse caso, do dia 26 ao dia 28, aqui, dia 28, tá? Então, eu vou fazer o teste com vocês, eu vou clicar e vai salvar o e-mail. Ele encontrou o e-mail e salvou, veio para cá, passou para cá. Lá no meu Outlook, ele saiu da caixa de entrada e foi para o concluído que ele já foi copiado. Se eu quiser novamente salvar, não vai encontrar nada, porque não tem nenhum e-mail na caixa de entrada com essas condições. E eu limpar o bloco de dados, ele limpa o que está lá. Tá ok? Então aqui se eu colocar o e-mail do Zac, eu pedi para poder carregar e-mail, não vai achar obviamente que não tem nenhum e-mail na minha caixa de entrada. Voltando para a caixa de entrada, ele também vai carregar o e-mail que o Zac me mandou, vindo para o banco de dados. Então vamos apagar aqui o banco de dados. Tá ok? Vou voltar no e-mail para a gente fazer mais testes. Podemos também testar com mais e-mails. Aqui eu coloquei 5 e-mails, onde 4 deles eu desejo copiar pelo assunto, pela tabela, pelos itens que estão na tabela. E um deles sem assunto, sem nada, como se fosse qualquer e-mail que eu teria que pular este e-mail e deixar ele na caixa de entrada. E apenas mover esses 4 para a caixa de concluídos. Tá ok? Então fazendo um teste aqui. Ele me informa que ele ganhou 4 e-mails. No banco de dados tem os 4 e-mails copiados, um embaixo do outro. No meu Outlook, deixou o e-mail que não era para copiar na caixa de entrada e moveu os outros 4 e-mails para a caixa de concluídos. Fazendo mais um teste. Movendo novamente para a caixa de entrada e copiando de novo. Copiou 4, manteve os que já estavam aqui e copiou os 4 embaixo e assim vai sucessivamente salvando no banco de dados. Então, para quem não sabe, abrir o código VBA é Alt F11. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a parte do código. Tá? O primeiro código que eu vou mostrar para vocês é como limpa o banco de dados. Então, como eu mostrei anteriormente, a macro vem, apaga todo o banco de dados que está disponível para a gente na aba BD. Primeiramente, eu crio duas variáveis do tipo worksheet que vai receber as minhas abas. Vai receber a aba capa e a aba banco de dados. Crio uma variável do tipo long, que é uma variável inteira,
né, que vai receber quantas linhas tem no meu banco de dados, certo? Para quê? Para eu poder apagar todas as linhas remanescentes. Então eu vou apagar desde a linha 2 até a última linha. Então eu dou um clear no meu range, que vai da linha 2 até a última linha. Aqui está -1 para poder descontar o título. E aqui está +1 porque meus dados começam da linha 2. Tá certo? Feito isso, processamento concluído e acabou. Ele apaga todo o meu banco de dados. A próxima rotina que eu vou mostrar para vocês é a ler e-mail. Então é a que faz a mágica, certo? É a que lê os e-mails aqui da minha caixa de entrada e copia para o banco de dados. Tá ok? Então a ideia aqui é mostrar para vocês passo a passo o que isso faz. Tá? A primeira linha, ela desabilita o alerta de mensagens para o usuário. Por que eu coloquei essa linha? Porque quando eu salvo a planilha, ele me pergunta se ele dá um aviso. Eu vou mostrar para vocês o aviso se eu não colocar essa linha. Tá vendo? E isso faz com que o programa não fique independente. Entendeu? Por isso que eu coloco esta linha para desabilitar qualquer aviso que possa aparecer para o usuário. Esta segunda linha, ela impede a atualização da página. Quando eu der comandos aqui de mudar de página, né, tanto para a capa como para o banco de dados, ele impede que isso mostre para o usuário, que isso seja revelado para o usuário, então o nosso código fica mais rápido. Por que eu salvo a planilha? Caso aconteça do Excel fechar, de algum erro, aquele erro básico que ele não responde, eu mantenho salvo os dados antigos. Esse bloco de variáveis é referente à minha conexão com o Outlook. A variável OutPP faz a conexão com o próprio Outlook, com a aplicação Outlook. A variável map faz a conexão com a pasta no qual o meu e-mail está disponível, que no nosso caso é a caixa de entrada. A variável outMail faz a conexão com o próprio e-mail, com o objeto e-mail. E a variável outHTML, eu salvo nessa variável o meu código HTML que está disponível no nosso e-mail. Tudo que está aqui no e-mail, o que gera isso aqui no corpo do e-mail é um código em HTML. Então, através dessa variável, eu consigo acessar esse código e então ler linha a linha e coluna a coluna dessa tabela através do código HTML, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essas as variáveis as mesmas aqui em cima, referem-se às abas. Então aqui eu seto essas variáveis para minha aba capa e banco de dados. Eu costumo fazer dessa forma porque caso algum de vocês queiram alterar o nome da aba, é apenas eu colocar aqui o novo nome e não vir em cada linha que tiver, porque eu poderia ter feito assim também. Daria mesmo, só que se eu quisesse alterar o nome da aba, eu teria que fazer isso em todos os programas. Isso se chama hardcode. É eu colocar no meu corpo, no meu código, as minhas entradas de dados. Né? Isso é muito ruim, porque caso eu queira alterar alguma coisa, eu tenho que ter a linha ali no meu código. Por isso que eu faço, por isso que eu defino essas variáveis aqui no começo do programa. Então tem mais variáveis aqui que é do tipo texto, que eu atribuo o nome da pasta, o nome da subpasta e o nome da pasta mover, onde eu quero ler o e-mail e salvar o e-mail. Né? Então a minha variável pasta recebe a célula que está na aba capa, na célula 6B, 6C e D, né, respectivamente, estão aqui. Então essas variáveis elas alocam as minhas pastas. Esta parte aqui, ele cria a conexão com o Outlook. Né? Este tratamento de erro é o seguinte: caso o seu Outlook esteja desligado, ao executar essa linha, ele vai dar erro, porque ele não vai encontrar nenhuma aplicação do Outlook aberta. Dando erro, esta variável vai ficar vazia e então ele vai criar uma nova aplicação, ou seja, ele vai abrir o Outlook. Caso o Outlook já esteja aberto, ele vai conseguir setar a variável, não vai passar nesse if aqui e vai continuar o programa.
Aqui eu desabilito o tratamento de erros para que caso aconteça algum erro aqui para baixo, ele não ignore e sim mostre para o usuário. Tá ok? A variável altmap, eu estou setando ela, né? Eu estou configurando ela para minha conexão com a minha pasta e com a minha subpasta, que no caso é a caixa de entrada. Esta variável eu estou configurando, como eu declarei lá em cima, né? Estou configurando ela para receber o meu código em HTML do corpo do e-mail. Então aqui começa o programa, né? Altmap.items.count, ele me retorna quantos e-mails existem na minha caixa de entrada. Se não tiver nenhum e-mail, eu aviso o usuário que não tem nenhum e-mail, e então eu saio do meu programa, que não faz nenhum sentido, certo? Então, se existe algum e-mail, esta parte ele pula e continua o programa. A minha variável no e-mail recebe quantos e-mails estão disponíveis na minha caixa de entrada, né? Para que eu possa fazer um laço de repetição, um for, que vai do primeiro e-mail até o último e-mail. Quantos e-mails eu tiver, então eu vou repetir todo esse código aqui embaixo quantas vezes for necessário, ou seja, quantas vezes, por quantos e-mails eu tiver, eu repito todo esse código aqui embaixo, que nada mais nada menos do que salvar os meus e-mails no meu banco de dados. Tá? Esta variável recebe quantas linhas possui meu banco de dados, para que os novos dados sejam inseridos de forma sequencial, né? Embaixo dos antigos e não sobrescreva ou apague os nossos dados antigos. Então aqui começa o nosso for, ele vai rodar do primeiro e-mail até o último e-mail. Então o primeiro e-mail ele vai fazer o quê? Ele vai setar a minha variável altMail. A minha variável altMail é aquela variável que ele recebe o próprio e-mail, tá? Então ele vai receber do primeiro e-mail que tiver. Então por que foi descontado a variável num? A variável num é uma variável que conta quantos e-mails já foram salvos. Então digamos que tenho 4 e-mails na minha caixa de entrada. Então o índice 0 a 3 corresponde a cada e-mail. Ao salvar o e-mail, eu vou pegar esse e-mail e mover para uma pasta chamada concluído. Então minha caixa de entrada agora tem 3 e-mails. O e-mail que tinha índice 3, ao mover, agora ele tem um índice mais baixo, ele tem o índice 2. Então eu preciso descontar quantos e-mails já foram salvos a pasta concluído. Porque eu vou salvar o primeiro e-mail e assim sucessivamente. Então, aí dessa forma eu consigo acessar todos os e-mails corretamente. Sem esse balanço, eu estaria acessando errado o e-mail ou até mesmo acessando um e-mail que não existe, dando erro no programa. Setando a minha variável, então dentro dessa variável eu tenho várias propriedades que eu consigo acessar coisas dentro do meu e-mail, como o código HTML, como a data que ele foi enviado, como quem foi enviado e para quem eu enviei, assunto e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu pego aqui é a data, tá? Então eu vou rodar aqui para vocês. Então, esta variável aqui, altMail, então tudo que está altMail é referenciado ao próprio e-mail. Receive time é a data que eu recebi o e-mail. Eu recebi isso no dia 28/2 em tal horário. Só que para mim só importa o dia que eu recebi este e-mail. Então eu preciso converter este formato apenas para um formato de data. Dia 28/2. Tá? Data Serial, você entra com um ano, com mês e com dia, ele compõe o dia certinho para você. Então aqui a gente vai comparar se a minha data está entre esta e esta. Se estiver entre, então eu copio o e-mail, senão eu não copio. Não só a data, como o assunto e também quem me enviou, caso eu queira que isso aconteça, obviamente. O meu assunto, eu estou pegando lá na minha aba capa, na célula 9C, né? Que é esse assunto aqui. Quando a pessoa responde o e-mail, o assunto costuma vir com o respondido na frente ou encaminhado. Então, o assunto ele muda um pouco. Por isso que eu usei a condição like. Ele vai copiar se estiver algo como isso daqui, ou seja, qualquer coisa na frente e o meu assunto. Então, se tiver qualquer coisa na frente e esta cadeia de caracteres no meu assunto, ele vai ler, porque ele vai identificar que existe esse assunto parecido no meu corpo do e-mail. A próxima condição que nós vamos verificar é se quem me enviou o e-mail é a pessoa que eu defini na minha capa do nosso Excel. Caso
Caso esteja em branco, ele vai ignorar essa condição. Caso eu escreva alguma coisa, ele vai pesquisar essa condição. Então, nessa primeira parte aqui, ele vai verificar se quem me enviou o e-mail é igual à minha condição. Se for essa condição, se for o assunto, e se a data estiver entre o meu intervalo estabelecido, ele vai copiar o e-mail. Como neste caso aqui o nosso campo está em branco, ele não vai passar porque temos condição do tipo E. Então, passando para a próxima linha, ele vai verificar de novo. Só que agora ele vai verificar as mesmas condições do de cima, porém, fazendo com que a minha parte de quem me mandou o e-mail esteja em branco. Se ela estiver em branco, então eu vou. Se ela estiver em branco e todas as outras condições estiverem satisfeitas, eu posso copiar o e-mail. Próxima linha. Tá? Deixa eu voltar aqui o meu e-mail. Beleza. Então, a condição foi satisfeita. Essa condição foi satisfeita porque eu estou sem nada aqui, na parte de quem me mandou o e-mail. Agora eu posso começar a copiar o nosso e-mail para o banco de dados. Como eu defini lá em cima, esta variável vai receber o nosso código HTML. Então, eu vou receber o HTML do corpo do e-mail. Recebi o HTML do corpo do e-mail. Como o código em HTML, eu vou pesquisar em todo o código HTML o tag name table, porque eu tenho uma tabela criada. E vou setar uma variável chamada outtable. E vou acessar a tabela 0. A tabela 0 é a primeira tabela. Se eu tivesse 10 tabelas, eu poderia referenciar até a 10ª tabela e assim sucessivamente. Como quem me responde e-mail, a tabela fica em cima do e-mail, eu vou sempre pegar a primeira tabela. Então, eu vou fazer um for, eu vou varrer todas as linhas e todas as colunas da tabela, salvando no meu Excel, no meu banco de dados. Tá? Então, aqui eu vou salvar na minha aba banco de dados. Eu vou na célula, qual célula? Eu vou varrendo aqui a minha linha, varrendo a minha coluna. Então, a célula vai receber a minha linha e coluna desejada da minha tabela. Tá? Tá somando aqui mais num DB, porque ele vai salvar abaixo de quantas linhas já estiver dentro do meu banco de dados. Esse cara foi definido aqui em cima, quando eu contei quantas linhas já tinha no meu banco de dados. Então, copiando para lá, né? Eu vou subir a variável num banco de dados, falando que eu já salvei, né, mais dados na minha tabela, e vou incrementar mais um na minha variável que conta quantos e-mails já foram salvos, para que o próximo e-mail eu possa descontar no meu set alt e-mail aqui, como eu expliquei à tarde, como eu expliquei anteriormente, tem que dar essa descontada. Agora nós podemos mover este e-mail para a pasta mover, que eu defini lá em cima para vocês como concluído. Então, fazendo isso, ele vai rodar isso várias vezes até que os e-mails da minha caixa de entrada, até que eu não tenha mais e-mails na minha caixa de entrada. Feito isso, ele vai verificar quantos e-mails foram salvos. Foram salvos 4. Foram salvos 4 e-mails. Então, vai avisar o usuário que foram salvos 4 e-mails. E caso não foram salvos nenhum e-mail, ele também avisa o usuário. E aqui ele volta à condição anterior, né, para voltar a exibir alertas para o usuário e também para voltar a atualizar a tela conforme o código vai passando. Agora eu vou ensinar vocês a como acessar o código HTML e como achar, né, o código table, né, que eu defini aqui em cima como a minha variável. Existem várias formas de fazer isso, mas uma delas eu acho que a mais fácil é a seguinte. Vou colocar os meus e-mails de volta na minha caixa de entrada e vou pesquisar novamente aqui. Então, esta variável, como vocês podem ver, tem o meu código HTML. E o que eu costumo fazer? Eu costumo consultar ele aqui embaixo. Da seguinte forma. Eu dou uma exclamação. Então, esse é o meu código HTML. Para poder acessar essa verificação imediata, vocês podem vir em Exibir e janela verificação imediata. Tá? Feito isso, vocês vão copiar esse código. Vocês vão copiar esse cara aqui, Ctrl+C, para um bloco de notas. Então vocês vão abrir o bloco de notas, vão copiar o código
e vão salvar esse código como HTML, tá? Então, só um teste aqui como HTML. Tá? Salvei esse cara, vou na pasta que eu salvei ele como teste, vou abrir ele numa página da Internet Explorer, vou apertar F12 e vou acessar o código dele. Clico aqui no inspecionar e vou na tabela. Eu quero qualquer campo da tabela, aqui. Então vocês podem ver que eu acessei uma tabela em HTML, sempre tem TR e TD. TR é referente à linha, como está em azul, e o TD é referente à coluna. Então, meu campo produto 22 está entre esta linha e esta coluna. Só que como o HTML é um código que tem hierarquia, o TD está dentro de um TR, dentro de uma table. Então, lá no código, no VBA, quando eu pesquisei, eu fiz get elements by tag name, eu pesquisei por esse tag name, table. Então, todo o código HTML começa e termina com uma tag. Tag fica entre esse sinal de menos e mais. Então, a table começa aqui e acaba lá embaixo. Tá? Então, eu acessei esta table dessa forma. Então, eu sei que isso aqui é dentro de uma table. Então, através disso, eu pude vir aqui no meu código VBA e setei aqui a table pesquisando. Estou pegando o elemento pelo tag name table. Eu poderia ter feito isso de várias formas. Eu poderia ter feito isso com várias outras formas. Eu poderia ter criado um e-mail com tabela, com outras tabelas, ou até mesmo com um campo específico aqui embaixo. É só você pesquisar no HTML e fazer a sua lógica conforme for necessário. Tá? Bom, acho que é isso. Este é o programa como que você pode salvar um e-mail do seu Outlook. Esse Excel inteiro vai estar disponível no link da descrição para download. Tá? Vou subir no meu Google Drive, você pode fazer download desse Excel. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Acho que os próximos passos seria, ao invés de salvar as informações aqui no Excel, criar realmente um banco de dados em Axis, né? Então, ao invés de eu salvar no Excel, eu poderia fazer uma conexão com o Axis e salvar isso no Axis. Acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. E até mesmo este e-mail padrão aqui, né? Eu poderia ter criado este e-mail no Excel, uma aba do Excel aqui, e enviar para cada pessoa. Então, eu posso fazer um enviador de e-mail. Então, o fluxo total seria: eu criaria um e-mail no Excel, apertaria um botão, ele enviaria para quem eu quiser enviar, a pessoa me responderia, eu vinha com essa função que a gente fez aqui, eu leria todos os e-mails do meu Outlook, passava por um banco de dados em Axis. Ficaria de uma automação sustentável. Né? É isso. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu estarei à disposição. Muito obrigado.